Como é que estamos? Espero que esteja tudo bem do vosso lado. Comigo já sabem, está sempre tudo bem. E antes de vos mostrar a minha convidada de hoje, tenho que vos falar um bocado das pessoas que ajudam um bocado este canal, as pessoas que permitem e os sítios que permitem isto acontecer. Começando por Impulse Room, que é aqui o estúdio onde nós fazemos estes podcasts. Pode ser meu e pode ser teu também. Qualquer pessoa que precise de qualquer tipo de vídeos digitais, tudo o que for, videoaulas, podcasts, recitar poemas, qualquer coisa que seja preciso, luzes, câmaras e gravar, é só entrar em contacto com o estúdio que nós fazemos tudo o resto. Queria também dar um props aqui ao Maria Alma, que é o restaurante da Margem Sul, que tem ajudado um bocado aqui o canal e o programa. E agora, sem mais delongas, vou apresentar-vos a minha convidada de hoje, com vocês, Soraya Montes. Oi, Eric. Olá, Soraya, como é que estás? Está tudo bem? Eu estou bem, obrigada. Ótimo. Obrigada pelo convite também. Maravilhoso. Para quem não sabe, não sei se direi eu ou se calhar podes ser tu a apresentar-te, Soraya. Diz um bocado aqui aos meus, teus, nossos futuros seguidores, quem é a Soraya, o que é que a Soraya faz? Então, eu sou Soraya, tenho 30 anos e sou hipnoterapeuta. Muito bom. Hipnoterapeuta. Vou já sacar aqui de um relógio de pulso, não estou a brincar. E pronto, vivo em Almada, também o meu consultório também é Almada e sou hipnoterapeuta, fez ontem 4 anos. Ontem 4 anos. Que eu terminei. Hoje com 30 anos, dizes tu, hipnoterapeuta 4. Estamos a falar aqui de 26 anos, Sim. já estás a exercer a hipnoterapia, né? Exatamente. Eu pergunto-te já para começarmos, não acham que as pessoas não acham que és nova demais para uma como é que se diz? Um trabalho como essa área, hipnoterapia, não achas que as pessoas não acharão que és nova demais? Por acaso, é engraçado estares a falar sobre isso, porque no meu primeiro curso eu era a pessoa mais nova. Uhum. Nós éramos cerca de 20 e tal pessoas e eu era a mais nova, não é? E então na altura até fiquei meio pensativa no sentido de, se calhar eu devia começar... sei lá, devia esperar mais um bocadinho, não é? Mas de facto isso também foi uma crença que depois também acabou por ser desconstruída ao longo do ano em que eu tirei o curso, porque percebi também quando terminei que de facto eu conseguia apelar a um público mais jovem. Portanto, a partir do momento em que eu também comecei a criar a minha página, a minha rede social, comecei a fazer vários vídeos e várias histórias, e então eu comecei também a ter muitas pessoas mais novas, e também foi algo que eu fiquei extremamente contente, que foi pessoas mais novas, até 17, 18 anos, a procurarem ajuda profissional por elas próprias. Isto é um ótimo sinal. Um feito maravilhoso. Exatamente. E hoje em dia o público que tu atendes ou as pessoas que te procuram são o quê? São mais até que faixa etária? É assim, por norma, lá está, eu trabalho, acho que a pessoa mais nova com quem eu trabalho é dos 17, 18 anos, por aí, porque eu não trabalho com crianças, até mais ou menos aos 40, 40 e pouco. Claro que eu posso trabalhar com qualquer idade, não é? Adulta, ok? Qualquer idade adulta. Mas, por norma, são as pessoas mais jovens que me procuram. Boa. Então, se calhar a gente passa já aqui para o processo mesmo terapêutico, para nós percebermos. Antes de chegarmos lá, se calhar eu perguntava-te, já tiveste essa tendência desta terapia, deste modo terapêutico, já pensaste nisso antes ou foi uma descoberta assim? Olha, foi muito interessante porque eu estava a tirar a licenciatura em Psicologia na altura e estava um bocadinho desmotivada, portanto eu até demorei, o meu percurso até foi diferente porque eu demorei mais do que aquilo que era suposto a tirar a licenciatura, porque eu estava um bocadinho perdida e estava a trabalhar até em lojas de maquilhagem, estava a ser maquilhadora, portanto nada a ver com aquilo que eu faço agora. E o que é que aconteceu? Eu tinha uma colega do meu trabalho que estava a tirar também o curso e ela perguntou-me se eu queria fazer uma sessão com ela. E é engraçado que eu na altura também tinha alguns mitos que agora vejo que não são reais, mas na altura... são aqueles mitos que eu também tenho, não é? Exatamente. Que eu na altura também tinha e fiz uma sessão, eu estava muito perdida, ou seja, eu sabia que eu queria trabalhar com a saúde mental, mas na altura, com a licenciatura, não era bem aquele caminho, mas eu não sabia muito bem qual era a peça que faltava. E quando essa minha colega
fez-me a sessão, aquilo foi logo na hora. Eu terminei a sessão e eu pensei, não, vou ser hipnoterapeuta, é isto. Está feito. Mas foi mesmo, foi interessante que bom. foi isso. E passado um mês, portanto isto foi em 2018, passado um mês eu inscrevi-me no curso e comecei. Maravilha. Foi então, tu experienciaste essa terapia e a partir daí então disseste é isso. Exatamente. E foi assim, maravilha. E foi assim, exatamente. Essas são as melhores maneiras da gente conseguir perceber um bocado do nosso sonho, aquela coisa que a gente tem, uau, é mesmo isso. Normalmente quando a gente sonha em fazer alguma coisa, em exercer algum tipo de profissão, muitas vezes nós não temos noção que realmente faz aquilo. Tipo, nós somos médicos, vamos a uma consulta ou outra, eu gosto de fazer aquilo, mas se calhar não aprofundamos assim nada. Exato. E tu fazendo uma sessão a sério, se calhar conseguiste perceber, não, e se calhar como ela é tua amiga, também foi partilhando algumas coisas e Exatamente. Ela, portanto, isto já foi no final do curso, ela foi partilhando algumas coisas que eu achei extremamente interessantes, mas foi exatamente quando eu passei por essa sessão que eu pensei, não, ok, é isto. Parece que houve ali um clique qualquer que eu senti que era aquilo. Porque eu já queria, é interessante, porque eu desde os meus 13 anos que eu queria ser terapeuta, queria trabalhar com saúde mental. Eu decidi logo, só que veio a vida, não é? E a vida vem com muitos obstáculos, muitos percalços e entretanto tive aqui um processo completamente diferente. Mesmo assim parece-me rápido, para os 26, exatamente, estás despachada, de género, estás pronta para o mercado de trabalho. Acho que essa decisão e escolha até foi relativamente rápida. Só que sabes que quando nós estamos, quando é a nossa vida, não é? Portanto, eu própria já estava a ter muita pressão até da parte dos meus pais e da parte de algumas pessoas. Exatamente, do género, eu tenho 20 e poucos anos, não tenho uma licenciatura, estou a trabalhar numa loja de maquilhagem em part-time, o que é que eu quero fazer da minha vida? E na altura... Vamos quebrar essa mentalidade, pelo amor de Deus. Vamos. Já tive aqui vários convidados que falaram sobre isso. Pelo amor de Deus, vamos respeitar o processo. Claro. Vamos respeitar o processo das pessoas, cada um tem que ser ao tempo delas. Completamente. Não há problema se uma pessoa é formada aos 30, se acaba o curso aos 45. Completamente, Érico. Aliás, deixa-me que te diga que isso é das coisas que eu também mais trabalho com os meus clientes. É que de facto existe uma pressão, como eu te estava a dizer, como eu trabalho com muitas pessoas na faixa etária dos 20, 30, 40, não é? Portanto, existe muito esta pressão do sentido de chegas aqui a uma fase da tua vida, o que é que tens para apresentar? Não tens uma licenciatura, não tens uma casa, não tens namorado, não tens filhos, e então existe aqui esta pressão que eu também, em conjunto com os meus clientes, tento aqui desconstruir ao máximo. Boa. Porque, a sério, Érico, isto é das coisas que mais me aparecem em consultório. Mais pessoas como tu, porque, pelo amor de Deus, e eu próprio falo contra esta sociedade que nos formou desta maneira, né? Claro. E sem querer, muitos de nós, eu já vou fazendo esse exercício, mas muitas vezes sai-nos da boca aquela expressão estúpida. E namorado? Como é que é? Vais ficar para a titia? Então, mas esquece. Eu sei que às vezes falamos e muitas vezes é brincadeira, mas isso culturalmente está aqui dentro, é porque alguém já falou isso connosco. Olha, até te posso dizer que eu, por exemplo, fiz uma publicação no Natal nas minhas redes sociais, nesse sentido, que é, não sejas esta pessoa no Natal, que é, não sejas a pessoa que pergunta quando é que vais ter filhos, que comenta o teu peso, que comenta algo sobre a vida das pessoas que é mais privada, porque nós não sabemos que lutas internas é que cada pessoa está a passar e nós não sabemos o que é que aquele comentário pode desencadear, não é? Portanto, alguém que se sente inferior por não ter um namorado, por não ter um filho, por ainda estar no mesmo trabalho há não sei quantos anos, ou por ter um salário X ou Y. Quando nós temos algum comentário, até mesmo na brincadeira, nós não sabemos o que é que aquilo vai despoltar. Produção. O meu produtor sofre muito com isso nos almoços de família. Ele é o nosso primo mais velho, da parte da minha mãe. E ele sofre muito, porque, por alguns motivos mais novos que eles e mais novos que ele, começaram já numa fase, ou teve já um filho, no meu caso já tive um filho, e ele sendo o mais velho, às vezes leva na cabeça dos nossos avós e não sei o quê, com esse tipo de brincadeiras que antigamente era uma coisa super normal. Claro. Ele, por acaso, tem costas suficientes largas para conseguir ouvir, rir e comentar de forma engraçada, mas há muitas pessoas que não conseguem, não é? E às vezes não conseguem também criar os seus próprios limites, que também é uma das coisas que eu também trabalho muito em terapia, que é a própria pessoa
saber criar os seus limites para ter relações saudáveis, porque se alguém nos faz um tipo de comentário e nós não conseguimos verbalizar, olha, esse comentário deixa-me magoada, ou podemos não falar sobre isso, e a pessoa não se sabe defender, não se consegue defender por algum motivo, isso também é muito complicado. Então isso é uma das coisas que eu também trabalho em terapia, é a pessoa arranjar forma de verbalizar, de se defender com autoconfiança. Ok. Do género, epá, não quero falar sobre isso. Exatamente, e nós podemos fazê-lo de uma forma assertiva, que é uma forma educada, não é? Eu posso dizer, olha, eu não quero falar sobre isso, não me leves a mal, mas não é um assunto pela qual eu queira falar agora, e está tudo certo, não é? Só que, lá está, depois nós temos de desenvolver este pensamento e termos esta autoconfiança para perceber que as minhas necessidades e as minhas prioridades estão em primeiro lugar. Portanto, se eu não quero responder, eu não vou responder. Só que isto, para pessoas que têm falta de autoestima, para pessoas que as crenças centrais é eu não sou o suficiente, eu não valho nada, eu não consigo, isto Vem de antes, essas coisas vem todas. de antes, não é? Portanto, isto não é assim um processo fácil. Acredito que sim. Yeah. Passando então, a gente falou aqui um bocado desta terapia, desta hipnoterapia. Eu queria perceber mais profundamente quais são algumas vantagens e benefícios de termos essa terapia. Ok, então, em primeiro lugar eu vou-te explicar o que é a hipnoterapia para ser assim mais Acho fácil. que não havia resposta melhor. Eu é que devia ter começado com essa. A gente já estava aqui no meio da hipnoterapia. O que é hipnoterapia? Ok, pronto. Então eu vou tentar ser o mais clara e resumida possível. É o seguinte, a hipnoterapia é uma abordagem terapêutica que utiliza a hipnose como ferramenta. A hipnose em si, isto é uma coisa muito engraçada, porque a hipnose em si é um estado ampliado de consciência em que nós estamos focados num determinado assunto. Só que isto o mais interessante é que isto são estados naturais da nossa mente que nós passamos todos os dias. E vou dar-te aqui alguns exemplos para perceber. Já te aconteceu, por exemplo, de estares a ver um filme e estás tão focado naquilo que tu estás a ver, estás super dentro do enredo, a sentir aquilo que a personagem está a sentir. E as pessoas falam contigo e tu nem sequer te apercebes. E são estados hipnóticos. Eu tenho um grande problema que é, sempre tive desde criança, aquários. Eu tenho um grave problema com aquários e peixes nos aquários. Por algum motivo que eu até hoje não sei explicar, os peixes hipnotizam-me. Eu fico, muitas vezes aqui nos aquários Vasco da Gama, nesses aquários assim daqui, Sim, né? sim, sim. Que a gente visita e em lojas, em restaurantes, às vezes tem que me dar assim um toquito de genérico. Bora então, porque se eu perco alguns segundos em ficar ali atento a um peixe ou ondular da água, sou capaz de ficar ali algum tempo. Eu acho que esse é um dos meus tendões daqueles para ficar hipnotizado. Isso é um estado hipnótico. E o que é que acontece? Tu entras e sais, tipo, alguém chama-te ao Érico, bora. E tu, ok, sim senhora, vamos lá. Yeah. Isso é um estado de hipnose, ou seja, é um estado em que tu estás focado, tu estás completamente focado ali no peixe, não é, no aquário e etc. Só que tu continuas consciente de tudo o que se passa à tua volta. Só que a tua atenção está ali naquele assunto. Isso são estados de hipnose. Então o que é que eu faço? Em consultório ou online, aquilo que eu faço é, através de um conjunto de sugestões que eu vou dando ao próprio cliente, ele vai aceitando e então vai ficando cada vez mais relaxado, ok? Através de um estado de relaxamento, ele vai ficando relaxado e eu vou direcionando para aquilo que eu quero trabalhar com ele. É só isto. Nada de relógios de pulso, nada... É pena, não é? Eu estava mesmo. Estavas à espera que eu tivesse aqui um relógio. Eu até trouxe aqui uma cebola na esperança de tu me pôres a comer uma cebola a saber a maçã. Isso é possível, só que eu não sou hipnóloga, eu sou hipnoterapeuta. Qual é a diferença? Eu quero já desmistificar essa parte. Okay. Hipnóloga, ou seja, hipnólogos são hipnoses de palco, hipnoses de entretenimento, portanto, aquilo que nós costumamos ver em filmes ou esse género. Portanto, aquilo é a utilização da hipnose, mas para espetáculo, mas para entretenimento, que não tem nada a ver com aquilo que eu faço. Aquilo que eu faço é um processo sério, é um processo terapêutico para ajudar as pessoas a ultrapassar as dificuldades delas. Portanto, não tem nada a ver com fazer algo... sério, quer dizer, o dos outros não é sério? Hipnóloga? Não, aquilo é de entretenimento, não é? Não, esse tipo de hipnose, atenção, ok? Hipnose de palco é hipnose de entretenimento, a utilização de hipnose para as pessoas rirem e ficarem entretidas com o que se está a passar. Ninguém melhora por estar a participar numa brincadeira daquelas? Não, obviamente que não, aquilo não tem utilização terapêutica. Eu pensei que, por exemplo, imagina que eu não gostasse de cebola, mesmo.
pensei que tu, ou estas hipnólogas, tu não, porque a hipnoterapia é diferente, pensei que uma hipnóloga pudesse reeducar quase o meu paladar ou ir interiorizando que cebola não é assim tão mau. Isso é um processo terapêutico. Olha, ainda bem que estás a falar sobre isso. Eu, por exemplo, tive uma cliente minha, por acaso foi das primeiras clientes que eu tive, que ela tinha muita dificuldade em comer sopa. Ela não gostava de todo de sopa. E então o que é que aconteceu? Nós, numas sessões de hipnoterapia que nós fizemos, nós descobrimos porque é que ela não gostava de sopa. Porque ela, quando estava num infantário, na creche, portanto, isto é horrível, obrigavam-na a comer sopa vomitada. Portanto, ela não gostava do sabor, ela vomitava e as educadoras obrigavam-na a comer aquilo. Pronto, não é? Só que o que é que acontece? Eu, com o nosso processo terapêutico, em conjunto, conseguimos alterar a informação que o cérebro dela tinha sobre a sopa, não é? E ela conseguiu, aos poucos, começar a comer. Que fixe, meu. Yeah. Porque tem a ver com trauma, não é? Portanto... E como é que conseguiste, assim, a título de curiosidade, como é que tu conseguiste, com a ajuda da tua cliente, ou paciente neste caso, como é que eu chamo-lhes clientes, não gosto de um paciente. Não? Pronto, a tua cliente, como é que vocês conseguiram chegar até a sopa vomitada que ela comia na escola? É essa memória? Sim, essa memória. Ok. Portanto, o que é que aconteceu? Através desse conjunto de sugestões que eu fui fazendo, que ela foi aceitando, ok? Eu fui direcionando o subconsciente dela para chegarmos à memória que era responsável, não é? O evento responsável pelo qual ela sentia aquela aversão toda, aquela emoção toda, não é? Neste caso era o nojo, em relação à sopa. E ela é que foi... Ai, desculpa, outra vez. E ela é que foi buscar essa memória. Portanto, eu não sugiro nada, eu simplesmente direciono a pessoa para ela própria ir buscar aquela memória, ok? Que é responsável, neste caso, pelo comportamento que ela quer alterar. Porque se ela não quisesse alterar, não se alterava. A questão é que ela queria alterar isso, ela queria começar a comer sopa, ela queria começar a comer outros tipos de alimentos, porque não era só a sopa, eram outros alimentos também. Lembrei-me, foi só dessa situação. E o acesso a essa memória, é chegado lá, né? A gente consegue chegar a essa memória. E são memórias que nós, sem essa hipnoterapia, não chegávamos mesmo, do género. Eu tenho alguns flashes, algumas pessoas dizem que é meio impossível, sei lá, eu devo ter alguns flashes dos 3 anos, 4 anos. Claro que não é nada muito nítido, mas há expressões, há comidas, há sabores, há flashes assim de memórias, mas não consigo lembrar-me de uma tarde inteira de uma brincadeira de criança com 4 anos. A minha pergunta é, com uma hipnoterapia, eu consigo chegar a um evento específico de uma memória que eu não tenho sem estar nessa terapia? Chegar aos 3 anos de idade, a uma memória dos 3 anos. Olha, essa minha cliente, por exemplo, a memória dela foi quando ela tinha para aí 3, 4 anos. Portanto, porquê? Porque imagina a nossa mente como um computador, não é? Portanto, o nosso subconsciente é como se fosse o nosso hardware. Certo? Acho que estou a dizer bem. Ou seja, é como se fosse aqui. Tudo aquilo que nos aconteceu estava registado. Só que nós temos memória seletiva, não é? Uma pessoa que tem 30 anos não se vai lembrar de tudo, porque isso é demasiada informação. Então vai ficando apenas com a informação que é necessária. As coisas mais antigas vão ficando lá fora. Só que estão registadas pelo subconsciente. O subconsciente registou aquela informação. E então, aquilo que eu faço, eu não vou aceder a memórias só porque sinto que me apetece ver. Eu vou aceder às memórias que a pessoa em si traz para trabalhar qualquer assunto em específico. Muito fixe, muito fixe. Gosto muito. Eu sou uma pessoa que deixa de ter raiva de algumas outras pessoas. Eu se calhar precisava dessa ajuda para recuperar a raiva que eu tinha de algumas pessoas. Porquê tu queres recuperar a raiva? Eu sou uma pessoa que deixa de ter raiva com muita facilidade. Eu sou uma pessoa muito, como muita gente diz, um banana. Gosta muito de perdoar todo mundo. E eu quero ter raiva das pessoas que merecem que eu tenha raiva. E eu vou me esquecendo dessas pessoas. Mas sabes que a raiva não é uma... Ou seja, é uma emoção que todos nós experienciamos e devemos experienciar e devemos libertá-la, mas manter essa raiva em direção, às vezes, a algumas pessoas pode... Eu estou aqui um bocado a brincar, mas... Não, estás a brincar, mas isto é uma coisa que também me aparece muito em consultório. Não, Portanto, eu estou a brincar no sentido de estou à procura de encontrar a raiva aqui que eu sentia antigamente. Não. E depois aí também farto de outra coisa, é que todos nós temos mecanismos de proteção que vamos aprendendo na nossa primeira infância, normalmente.
como por exemplo o recalcamento. O recalcamento é um processo em que a nossa mente, para nos proteger daquilo de mal que nos aconteceu, recalca, é como se aquilo não existisse. Também o nosso cérebro, para nos proteger, também acaba por encontrar aqui alguns mecanismos, e um deles também é esse em relação às memórias, memórias assim de apagar, entre aspas. mais dolorosas. Sim. Tem algumas características, essas memórias, que são apagadas pelo cérebro? Normalmente são memórias que têm associadas cargas emocionais muito, muito fortes, muito negativas. Negativas? Muito negativas. Positivas, normalmente a gente vai se lembrando sempre. Positivas, sim. Às vezes vão apagando, vão sendo apagadas, como é normal, à medida que nós vamos crescendo, não é? Como nós temos memória seletiva, vão sendo apagadas. Imagina, eu estou só a ver aqui probabilidades de coisas assim mais estranhas. Imagina o homem que era apaixonado pela mulher antigamente e foi-se desapaixonando. A minha pergunta é, uma hipnoterapia é possível resgatar esse amor, essa chama que foi-se apagando, com coisas que provavelmente esse homem foi-se esquecendo em relação à mulher, e o cérebro fez um recalque qualquer que foi apagando algumas das memórias afetivas dele? Achas que há alguma potencialidade nessa terapia? Sim, ou seja, eu também com a hipnoterapia também ajudo, só que isto também não pode ser feito assim de uma forma muito leviana, ou seja, também é importante compreendermos todos os contornos da situação, não é? É diferente se a pessoa chegar ao consultório e disser, olha, eu já não sinto aquela atração pela minha mulher, mas eu gostava de voltar a sentir, isso é uma coisa. Agora, dizer-me do género, já não sinto atração porque ela faz isto, ela faz aquilo, é o outro, ou seja, aí já estamos a falar aqui de contornos completamente diferentes, ok? O que se faz, por exemplo, em hipnoterapia, aquilo que eu faço é ajudar a pessoa a relembrar novamente, em processo ampliado de consciência, portanto, em que a pessoa está focada, portanto o estado de vigília dela está mais baixo, não é? Portanto ela está focada exatamente nesses sentimentos, e então o nosso cérebro também, como não consegue distinguir o que é real daquilo que é imaginário, isso é uma coisa também muito interessante, a pessoa também nesse estado ampliado de consciência pode voltar novamente a sentir aquilo que sentiu anteriormente, portanto é como se fosse só aqui um relembrar dessas questões, portanto voltar aqui pela parte positiva a relembrar isso, mas lá está, neste ponto específico, ok? Porque volto a relembrar, cada caso é um caso e também tem que se perceber todos os contornos à volta para a própria pessoa ter perdido o interesse, perceber se também é um padrão de relação, perceber se o que é que existe à volta, se há discussões, se a relação é tóxica, se existe violência, portanto há aqui muitos contornos. Eu vou sempre para o lado romântico, numa perspectiva de reconciliação, sim, daquele amor que vai se apagando, uma terapia em casal. Sim, eu não faço terapia em casal, atenção, mas por exemplo, isso é possível reviver essa chama, e outra vez né? voltar, sim, relembrar momentos da parte do início, da parte da paixão, se existiu, não é? Se existiu. Exato. Nada que não se pode colocar sentimentos, não é? Ainda não, mas com a nossa evolução tecnológica, daqui a bocado a gente vai pôr aí umas coisinhas. Mas pronto, é mais essa questão de voltar a sentir aquilo que a pessoa sentiu, mas isto se ela também quiser, ok? Exatamente. Portanto, eu não posso fazer com que a pessoa sinta algo que ela verdadeiramente não quer. Portanto, isso é impossível. Perfeito. Em relação à mudança e o controle de vida, que alterações é que a hipnoterapia pode provocar no início, né? Quando a gente começa a fazer esse tipo de terapia, que mudanças é que a gente consegue, palpáveis, que tu conheças e que tenhas presenciado, podem acontecer na vida das pessoas? É assim, isso depende também pelos motivos que levam, né? Exatamente, que levam a pessoa a procurar-me. Eu normalmente trabalho com muitas pessoas que têm ansiedade, perturbação da ansiedade generalizada, ataques de pânico, por exemplo, fobias, dependências emocionais também, padrões de relacionamento tóxicos dentro delas, e então eu acabo por ajudar a própria pessoa a desbloquear todas essas questões e encontrar também dentro dela as ferramentas para mudar a vida e para controlar aquilo que é controlável. Porque é o seguinte, pela nossa vida, não nos ensinam muito bem a focar-nos naquilo que nós podemos controlar. Então a ansiedade também tem muito estas questões, não é? Que é, ok, vou começar, o que é que pode acontecer? Pode acontecer isto, pode acontecer aquilo, pode acontecer o outro. Começamos a pensar em cenários improváveis que provavelmente nunca vão acontecer, não é?
E então focamos-nos naquilo que nós não conseguimos controlar e isso causa-nos ansiedade, causa-nos frustração. E então também em terapia, uma das coisas que a pessoa consegue voltar a resgatar é exatamente esse foco naquilo que eu consigo controlar, que é o quê? As minhas atitudes, as minhas reações, o que é que eu quero, o que é que eu não quero, quais é que são verdadeiramente as minhas necessidades. Portanto, a pessoa foca-se muito mais nela própria e isto causa depois muitas mudanças que a própria pessoa tem que querer fazer. Ok. Atenção, porque assim, há muitas pessoas que também procuram ajuda e é ótimo, mas depois também não estão mentalmente preparadas para as mudanças que precisam de fazer. Porque muitas pessoas também acabam às vezes por procurar a hipnoterapia como se fosse aqui uma solução mágica para os seus problemas, que não é. Ok? E, portanto, pensam que é o terapeuta a fazer as coisas. Eu não faço nada, eu só guio e ajudo a pessoa a resgatar em si as suas próprias ferramentas para lidar com a vida. Ok? Portanto, e ela própria tem que querer fazer a mudança. Vamos dar aqui um exemplo. Imagina numa pessoa que tem um relacionamento tóxico. E a pessoa começa a compreender que de facto começa a perceber que aquele relacionamento é tóxico, que ela não compreendia antes, começa a perceber que o relacionamento é tóxico, começa a perceber também de onde é que vem este padrão de encontrar relacionamentos tóxicos, imaginemos, mas depois que não quer fazer, não quer acabar a relação, não é? Portanto, isto depois também, se ela não quer também, é uma coisa que obviamente eu não interfiro, porque isto é a vida da pessoa, não é? Mas ela, respondendo à tua pergunta, que ela faz a mudança ou não faz. Isso é com ela. O meu objetivo é dar as ferramentas, exatamente, e com a hipnoterapia, a própria pessoa desconstruir aquelas crenças que muitas vezes não são boas, não é? Que é as crenças de desvalor, de desamor, de eu não valho nada, eu não sou suficiente, não sou apto para ser amado, não é? E então eu ajudo a pessoa a desconstruir isso. O que ela faz depois com essa desconstrução, as mudanças que ela quer fazer na vida dela, isso já é com ela. Maravilha. E alguma vez essa mudança piorou alguma situação? Em vez a terapia, o resgatar de memórias, o tentar transportar essa pessoa a uma espécie de realidade para retroceder algum processo, para melhorar por algum motivo, alguma vez essa tentativa de mudança, alguma vez isso não deu certo? E em vez de melhorar, piorou alguma situação? É assim, nós também temos que compreender que quando muitas vezes nós acedemos às memórias, é porque também, primeiro ponto, o nosso subconsciente nos lembra daquilo, é porque nós temos que trabalhar com aquilo. Só que há memórias que também são dolorosas e é normal a pessoa ficar também ali um tempo a processar, ok? Mas ela acaba sempre por melhorar. Isto porquê? Porque também na própria sessão eu vou dando sugestões e vou dando também ferramentas e técnicas para a própria pessoa desmontar a própria memória que está a vir ao de cima. Ok? Mas normalmente há sessões que naturalmente são sessões duras. Outra das coisas que eu também quero aqui especificar é que nem sempre é necessário ir às memórias para mudar comportamentos. Ok? Portanto, existem muitas formas de trabalhar com a hipnoterapia e uma delas é apenas direcionar a própria pessoa para ir fazendo as suas mudanças e trabalhar aquilo que ela quer trabalhar. Ai, meu Deus, outra vez, desculpa. Sem aceder às memórias, ok? E este próprio processo de aceder muitas vezes também não é um reviver, ok? Portanto, há aqui vários contornos que eu naturalmente vou avaliando, porque há pessoas que ainda não estão preparadas, portanto também não começo logo de uma forma muito, muito forte, não é? Portanto, também tenho que respeitar o próprio processo terapêutico da pessoa e tenho que respeitar o caminho dela, não é? E como existe já a terapia preventiva hoje em dia, que é no momento não tens problema nenhum, mas frequentar um terapeuta nunca é mau. A minha pergunta é, hipnoterapia preventiva existe? É assim... Sem motivo nenhum eu quero começar a... Eu tenho pessoas que me contactaram, por exemplo, porque descobriram que havia padrões nelas, estava tudo ok na vida delas, mas que havia padrões que elas começaram a compreender que precisava ali de ser alterado, mas estava tudo ok. E então o que é que acontece? Eu ajudo-as também a desconstruir isso, a perceber de onde é que vêm esses padrões, a desconstruir, para que elas conheçam-se também melhor elas próprias, consigam também ter mais ferramentas. Aliás, estou-me agora a lembrar de um caso
numa cliente minha que também me disse, olha, Soraya, estou-te a procurar porque eu comecei a perceber que eu tenho aqui uma postura perante a vida de cuidar dos outros e isto leva a com que as minhas prioridades estejam naquilo que os outros querem e naquilo que os outros precisam e não em mim, e eu gostava de mudar isso. Mas ela estava numa relação tranquila, normal, um trabalho, estava super feliz, só que ela começou pela relação que estava a ter, começou a compreender que estava com esta postura. E então aquilo que eu a ajudei a fazer foi a perceber de onde é que isto vinha, da parte dos pais, da parte da infância, portanto perceber de onde é que ela vinha para que isso não prejudicasse a vida dela. Maravilha. Chega a ser então quase uma preventiva. Na verdade, ela, neste caso, né, da tua cliente, estás a falar, ela já sentiu ali qualquer coisa. Não foi na pura inocência do não tenho nada e vou... A minha perspectiva era mais... pronto, não tenho mesmo nada. Não... Isso é muito Ninguém procura nada, né? Nenhuma pessoa que não esteja doente vai ao médico. Pá. Assim, e não é só isso, portanto, todos nós conseguimos reconhecer certo. que há coisas em nós que nós queremos mudar. Não é? Sim, todos nós temos traumas, não é? Exato. Traumas não é, ou seja, um trauma não é um acontecimento grave que nos acontece. Um trauma é a interpretação que eu faço dos acontecimentos que me acontecem. Ou seja, todos nós temos traumas, ok? E então é normal que procuremos alguém que nos ajude a mudar algo que nós não conseguimos. Porquê? Porque 95% do responsável de todo o nosso processo mental é subconsciente. E então, de certeza já te aconteceu, tu fazeres uma coisa que sabes que não é boa para ti, mas não consegues deixar de fazer. Não é? Portanto, isto está no nosso subconsciente. E então, às vezes, também tenho pessoas que me procuram com isso, que é, olha, Soraya, está tudo ok, mas eu, percebi que tenho este comportamento que eu não gosto muito, que eu gostava aqui de conseguir alterar. E então eu também acabo por ajudar a própria pessoa a alterar esse comportamento. Curiosidades. Diz. Hábitos alimentares. Também. Podem ser alterados, mexidos, Sim. percebidos pela hipnoterapia? É assim, eu não sou nutricionista, atenção, Sim, mas, por exemplo, se... No nível de comer compulsivamente, sim. à noite, aqueles hábitos. Sim. Trabalho com muitas pessoas assim É também. verdade? É verdade, sim. Isto porquê? Porque isso é como se fosse uma compensação. Ou seja, por algum motivo, aquela pessoa está a compensar um estado emocional com a comida. Que podia ser o tabaco, que pode ser drogas, que pode ser álcool, que pode ser o jogo. Portanto, há imensas coisas que cada pessoa utiliza para compensar. E então, nesses casos, nós também, lá está, o que é que vamos fazer? Perceber de onde é que vem. Primeiro perceber que emoção é que a pessoa sente, o que é que faz estar a acontecer na vida dela, que a faz comer, por exemplo, à noite, esse tipo de alimentos, não é? Que não lhe faz bem. Porque ela, lá está, ela sabe que não lhe faz bem, mas existe ali alguma coisa mais dizer, forte o Eric do sabe. que ela. O Eric sabe que não faz bem comer à noite. Eu já estou a fazer aqui de grátis, estou a fazer quase uma consulta. Quase. Mas pronto, ou seja, tu sabes que aquilo não te faz bem, mas existe alguma coisa em ti que lá está, essa compensação, esse vazio que está ali a existir, que tu precisas de comer aquilo para te sentires bem. Yeah. Portanto, isto acontece com muitas pessoas mesmo. E então nós aí conseguimos perceber também o que é que está por detrás disso e conseguir trabalhar para que tu consigas alterar exatamente. E alterar essa situação. Muito fixe. Exatamente. E tenho clientes regularmente com essas questões. À medida que vais falando, eu estou a tentar encontrar problemas que possam ser ajudados pela hipnoterapia. E estou a tentar validá-los contigo. Tipo, isso dá? Tipo, a tentar perceber o que é que dá, o que é que tem salvamento, o que é que não tem mais salvamento. Toda a gente tem salvamento. Toda a gente tem então, salvamento. agora vamos falar um bocado dos mitos e da realidade da hipnoterapia. O que é que as pessoas às vezes chegam a pensar que vai acontecer e depois o que realmente acontece? Ok. Então, por exemplo, em sessões de hipnoterapia, às vezes as pessoas têm aquela ideia que vão sair do próprio corpo ou que vai ser assim uma experiência transcendente e nada mais do que estarmos completamente relaxados. Ou seja, as pessoas que experienciam a meditação é um estado parecido, só que é um estado muito mais profundo, ok? Mas é basicamente isso. O que é mais profundo? Desculpa. A hipnose, o estado de hipnose é muito mais profundo, ou seja, a hipnoterapia, não é? Aquilo que eu faço em consultório, é muito mais profundo que
que a meditação, mas é um estado semelhante, ou seja, é um estado em que nós estamos completamente relaxados. E às vezes há pessoas que têm a ideia que é aqueles estados de transe em que saem do próprio corpo, ok? Que têm aquelas experiências extracorporais e não é isso. Claro que em certas sessões eu utilizo estados de hipnose mais profundos, ok? Para lá estar, para conseguir aceder a essas memórias e conseguir trabalhá-las de uma forma duradoura. Mas não existe isso, não, ok? Portanto, a pessoa está sempre consciente daquilo que está a passar, dos barulhos ao lado, só que não está focada. Ou seja, já me aconteceu, por exemplo, ter uma grande barulheira no meu consultório, que eu tenho ali uma janela, não é? E já me aconteceu lá fora estar a ver uma barulheira incrível e eu pensar, coitada, a pessoa está aqui, deve estar a ouvir isto tudo e agora? Pá, e quando a pessoa voltou a abrir os olhos quando terminámos, ela disse, não, estava tudo ok. Eu, pronto, lá está focada, mas está sempre consciente, não é? Muito fixe. Yeah. Sim, exatamente, desculpa, era essa a questão. E há aqui outra coisa que, por exemplo, as pessoas também já me perguntaram se não acordam, porque há aquele também mito de se eu entrar em hipnose não acordo. Eu ia-te perguntar não é? isso. E aquilo que eu realmente explico é isso, é que a hipnose em si é um estado natural da mente, em que a pessoa entra e sai por si. Ou seja, não existe o ficar presa àquele estado, não existe. Portanto, se, por exemplo, em online já me aconteceu também, às vezes o Wi-Fi falhar, ou alguém, o telefone ficar sempre... Não, a pessoa não fica a dormir. Lá tinhas que sair tu a correr para ir ter a casa da pessoa, por favor. Antes da sessão, vamos só deixar aqui o endereço, porque se a internet for abaixo, eu tenho que ir aí pessoalmente acordá-lo. Exatamente. Não, portanto, se isso acontecer, a pessoa fica ali naquele estado, depois deixa de me ouvir e abre os olhos, não é? Portanto, não tem qualquer problema. Mais mitos, assim, que alguém possa pensar da hipnoterapia? Mais mitos. Quantas sessões? É uma vez e acabou-se? Por exemplo, tenho pessoas que me perguntam, por exemplo, a fazer sessões avulso, tipo, quero só uma sessão. Não, eu não faço só uma sessão, não é? Portanto, isso não acontece. Isto é um processo terapêutico, que é um processo contínuo. Mas agora estava-me a lembrar da tua pergunta, assim, mais mitos. Deixa-me vir aqui ao meu site, que eu tenho aqui o meu site. Exatamente. Posso revelar segredos? Esta também é outra que me perguntam várias vezes, ou que há pessoas que também têm este receio, não é? De ficar sob o controle do hipnoterapeuta, que é aquilo que muitas vezes vemos em filmes. Desculpa, eu ia chegar lá. O teu namorado, eu acho que tem essa pergunta por aqui. Eu sou solteira. És solteira. Acredito que já tiveste algum relacionamento. Namorado ou namorada, já usufruíste das tuas habilidades de hipnoterapia para o convenceres ou a convenceres a fazer coisas? Isso era incrível, já viste? Isso era muito bom. Isso era incrível, tipo, olha, agora vais-me comprar uma viagem para as Maldivas. Exatamente. Isso era incrível. Não é possível. Não é possível. Mas pronto, estavas a dizer... A questão de revelar os segredos, por exemplo, não é uma coisa que seja possível. Isto porquê? Porque quando a pessoa está com aquele estado ampliado de consciência, ela está muito mais... outra vez, desculpa. Tenho algum problema, com o microfone. Quando a pessoa está nesse estado ampliado de consciência, ela está muito mais consciente de tudo, das suas emoções, daquilo que se passa, das percepções, porque ela está consciente e está focada naquilo que eu quero que ela esteja. Portanto, ela está muito mais atenta. Ou seja, mesmo que venha alguma memória que ela não queira, ou algum insight que ela não queira verbalizar, ela não verbaliza. Porque ela está em controle de si própria sempre. Aliás, está em muito mais controle de si própria porque está muito mais consciente. Entendes? Portanto, essa questão de revelar os segredos não é possível. Não é possível perguntar algo que ela não queira responder. Então pronto, os namorados não se safam em relação não a me isso. safa. Fogo. Poças, não vais... E, por exemplo, olha, já me aconteceu, agora estava-me a lembrar, já me aconteceu também numa consulta, chegarmos, por exemplo, a uma memória daquilo que a pessoa quer trabalhar e a pessoa dizer-me, olha, Soraya, temos de terminar, não quero ver isto, não quero abordar isto. Está tudo certo, sair dali. Já te aconteceu então já. Algumas pessoas chegarem ali a algum certo ponto de não quererem ir mais por ali? Exatamente. Mas não és tipo advogada, tipo é melhor falarmos de tudo, porque se não falarmos de tudo vai ser complicado a gente chegar a todo lado. Calma, ou seja, eu nunca posso forçar nada, sim, não mas é? aconselhares a...
Não, é assim, depende também dos próprios processos, ou seja, se eu já estou com algum tempo e aquela pessoa não quer mesmo ver, eu não posso forçar. Aquilo que eu lhe posso dizer é, olha, mas veja porque pense sobre isso, porque de facto se isto a está a incomodar e se quer mudar, isto tem que ser visto, isto tem que ser trabalhado, mas ao seu tempo, sempre, eu não forço nada, nunca. Isto é a pessoa sempre que toma a decisão daquilo que ela quer fazer para a vida dela. Boa. Agora, para minimizarmos aqui um bocado da tensão, que isto aqui começamos a falar de que é possível fazer, eu já afinal não posso usufruir da hipnoterapia para obrigar a minha mulher a fazer coisas. Não já podes. fiquei triste. Foi por causa disso que me convidaste, Era mais por causa disso, sinceramente. Mas eu tenho aqui algumas perguntas e gostava que se pudesse ajudar aqui algumas pessoas que fizeram aqui algumas perguntas. Eu vou fazendo sempre isso antes das entrevistas, que é por uma caixinha de perguntas. Eu já no vídeo disse surpresas, eu não sei porque que caixinha para mim tem que ser de surpresas, mas pronto, para o pessoal fazer algumas perguntas que tivesse a ver com a hipnoterapia. Então tem aqui algumas que eu acho que são muito boas de percebermos. Eu sei que tu falaste um bocado, mas falamos assim muito por alto. Fobias. A hipnoterapia ajuda na fobia? É capaz de uma pessoa deixar de ter medo, sim. Sério? Exatamente. Põe-me só aqui, produção, põe-me só aqui na câmara geral, não sei se já era essa. Vocês que têm aquelas fobias, pessoas principalmente... Olha, tem o exemplo da minha namorada que tem aquela fobia a aranhas, não consegue ver uma aranha. Ela chega a achar uma aranha até bonita, mas ela não consegue. Aquilo, eu consigo perceber, ela é maluca por animais. E eu perceber que existe essa pessoa, né, a minha mulher, que não consegue ver uma aranha e sabendo que ela tem amor por bichos, ela prefere muitas vezes dar a volta de uma parte da casa para não ter que cruzar com a aranha, mas também não me deixa matá-la. Tipo, aquilo é uma relação de amor e ódio. Eu não quero matar o bicho, mas eu não consigo conviver com aquilo. É possível ultrapassarmos essas fobias? Exatamente. Isto porquê? Porque há algures na vida dela, o cérebro dela, não é? Associou a aranha a uma sensação de pânico. Seja porque nós não sabemos, mas houve alguma associação que a mente dela fez para isso. E o que é que acontece? A nossa mente não está feita para nos fazer felizes, a nossa mente está feita para nos proteger. E então, se a nossa mente percepciona aquilo de uma forma subconsciente como ameaça, como medo, então eu vou fazer de tudo para não enfrentar aquele medo. Sempre, posteriormente, sempre que acontecer aquela situação, vai reforçando o medo e vai reforçando cada vez mais. Exatamente. Muito fixe, meu. Isto acontece com tudo, não é? Portanto, com aranhas, alturas, sim. portanto, exatamente. Mas lá está, aquele medo, aquele pânico. Aliás, eu lembro-me que numa das formações que eu fiz, havia alguém que tinha medo, já não me lembro do que era. Acho que era de gatos, não era alergia, era medo de gatos, qualquer coisa assim do género. E, por exemplo, em hipnoterapia percebeu que era muito nova e ela estava num funeral, num velório de alguém também muito próximo dessa pessoa e na altura estava a passar um gato, ou estava lá um gato, e a mente dela associou a presença do gato a emoções... negativas. Emoções desconfortáveis, exatamente, ao medo, ao pânico, à angústia, exatamente. Tristeza. E então o que é que acontece? O cérebro dela, para a proteger, começou a fazer com que ela tivesse esse medo, ok? Portanto, é verdade. Então, vocês têm cura? Todos vocês, homens, mulheres, têm problemas e essas fobias. Eu tenho algumas fobias, quer dizer, não chego. Eu acho que fobia. Fobia é mesmo aquele. Não consigo ainda encontrar nenhuma. Olha, eu detesto espaços fechados. Eu detesto elevadores. Lá está, não é fobia porque eu entro. Ok. Mas estou extremamente desconfortável e sempre aquela que eu puder evitar, evito. Aquela pessoa que salta assim no elevador, tu és capaz de dar uma... Meu Deus, um salto nem entro. Já tive que entrar, não é? Eu tive um episódio uma vez que estava de férias e estava num hotel que era no 20º andar ou qualquer coisa assim do género. Pá, eu não ia andar 20 andares ou qualquer coisa assim. E então eu lembro-me do género, ok, vá. Vais ter que entrar no elevador, não tens outra hipótese. E então estava a respirar, ok, está tudo certo, está tudo bem, não vai acontecer nada, está tudo bem, respira fundo. E lá fui. Mas lá está, não é fobia mesmo, porque não cheguei... Até consegues... Exatamente, consegui
com um sentimento desconfortável, com medo, ok? Com medo, mas fui. Mas há pessoas também que nem sequer chegam a... Nem dá. Nem dá, exatamente. Como, por exemplo, a questão das aranhas, não é? Há pessoas que têm medo de aranhas, mas há pessoas que têm mesmo fobia, que estremecem. É diferente. Encontrar às vezes a diferença é complicado também. Encontrar às vezes também é complicado. Só ter depende. medo e ter fobia, Sim, às vezes depende. saber a diferença é um bocado complicado. Exatamente, depende. Outra pergunta. É possível saber da minha vida passada? Ok. A terapia de vidas passadas. Então, também já me aconteceu as pessoas procurarem-me para fazer terapia de vidas passadas, porque através da regressão podemos chegar lá. Só que eu não faço isso com voyeurismo, ou seja, vamos lá fazer, só ver. Só porque sim. Não. Portanto, eu faço com processos terapêuticos, que é, se por acaso aquela pessoa, quando estivermos a aceder uma memória, a justificar o porquê dela ter aquele comportamento ou o que for, se ela for uma memória de vida passada, eu trabalho, porque a nossa mente também é metafórica, não é? Então, lá está. E depois existe muito esta discussão, será que é real, será que não é real? O que é que eu penso? Resulta, não resulta, portanto fazemos todo o próprio processo terapêutico e a pessoa fica melhor, a pessoa fica livre ou fica menos desconfortável com a situação, então está tudo certo. E depois depende das crenças de cada um, não é? Que o próprio terapeuta Então, não se envolve. Não consegues transportar o gladiador que eu fui na outra vida. É que eu acho que eu fui um gladiador, meu. Essa depois também é outra, não é? E depois eu ficaria muito chateado se tu me dissesse, não, Eric, tu eras uma lagartixa. Poças, não, desculpa. Vai fazer outra vez ou regressar. Não foi a vida da lagartixa, foi a anterior dessa. Alguma dessas vidas eu fui um gladiador. Procura só bem aí. Alguma coisa vais ter de gladiador aí, pelo amor de Deus. Olha, isto por acaso também estás agora a falar, também é muito interessante, porque as pessoas também têm aquela ideia que foram rainhas e reis. Exato, claro. E não. A maior parte das pessoas foram só escravos ou tiveram só a viver vidas completamente normais, tipo camponeses. Não é? Quem acredita, atenção. E vidas anteriores podes ter sido outra coisa senão pessoa, né? Eu falei um bocado de lagartixa, imagina. É assim, já aconteceu em sessão a pessoa Eu estou mesmo curioso, tipo, já te aconteceu mesmo de perceberes, olha, essa pessoa na vida passada foi mesmo, sei lá, existe um barulho que a pessoa faça, de repente a pessoa faz, ele foi um cão, não é assim? Não. Pelo menos nunca me aconteceu. Estava a pensar, tipo, imagina, vamos ter que regressar porque eu acho que tu não gostas muito de, o que é que o cão não gosta? De gatos, pronto, não gosta, imagina alguém que não gosta de gatos, vamos tentar perceber, isto é mais profundo do que nesta vida, não foi na tua infância, foi, na outra vida, vamos lá buscar um bocado, de repente o cliente fazia o... tu foste um cão, se calhar por isso é que não gostas de gatos, etc. Não é assim. Não. E aliás, eu nunca sugiro nada, portanto não sou eu que digo, isto não é desta vida, é de outra, de todos, não é? Isto é a pessoa que vai lá buscar, portanto não sou eu que faço, não faço nada, mas não, isso nunca me aconteceu. Pronto, está certo, estou mais descansado. Aqui temos uma pergunta que tu já abordaste, que é, a pessoa depois lembra-se daquilo que disse? Percebes que sim, porque tu estás num estado de foco, não é aquele de palco que tu no palco esqueces-te, efetivamente. Assim, depende das situações. Eu também não vou confessar que não sou grande conhecedora disso. Para entretenimento, pronto, é capaz de haver essa situação mas assim. pode haver, mas por norma as pessoas lembram-se sempre. Hipnoterapia mesmo, na terapia, as pessoas lembram-se daquilo que falam e que se aborda às vezes há certos pormenores que vão sendo esquecidos, não é? Que a pessoa está a lembrar-se e estamos a fazer a sessão. E há certos pormenores que a pessoa não se recorda, mas obviamente que a ideia geral... sim, sempre. Maravilha. Agora para desanuviar aqui um bocado e para a gente conhecer um bocado melhor a Soraya, eu vou passar aqui uma série de perguntas rápidas. Sim. Que tu tens as duas opções, escolha múltipla. Só podes escolher uma das opções que der. Isso é só basicamente, já deves ter visto em outros programas aqui do canal, que a gente faz sempre isso para conhecermos um bocado os nossos convidados. Podemos começar então por esta pergunta. Praia ou piscina? Praia. Casar ou viver maritalmente? Casar. Então, pegando neste casamento de igreja ou algo fora do convencional? Fora do convencional. Se for na praia, para mim é incrível. Pronto. Casar na praia. Cidade ou interior?
Interior. Também gosto muito de cidade, mas agora estou mais... Fases, né? Eu acho que essa resposta é sempre por fases. É fases, exatamente. Ai. O que é que eu pergunto mais? Carne ou peixe? Eu não como carne. Ok. E estou a deixar de comer peixe. Portanto, neste momento, nem uma coisa nem outra. Pronto. Tofu Tofu é maravilhoso. Soja? Tofu. Tofu ou soja? Tofu, adoro. Eu faço tofu com molho de soja. Portanto, é o melhor dos dois mundos. Confusão. É muito bom, juro que é bom. Juro que é bom. Vou-te perguntar, quando comias, atenção, vamos fazer uma hipnoterapia agora, tu vais recuar ao tempo. Bora. Preciso só do relógio de pulso. Exato, não, só tenho esta coisa. Bacalhau, quando comias, bacalhau ou um bom cozido à portuguesa? Bacalhau. Bacalhau. Eu sempre fui muito mais de peixe. Por isso é que eu ainda estou no processo de deixar. Okay. Frio ou calor? Ai, calor, frio, ninguém aguenta. Não consigo. Não. Meu rico calor. As pessoas dizem, no frio, pelo menos nós podemos nos tapar o quanto conseguirmos. Agora, no calor, nós não podemos nos despir, tirando a parte de ficar todos nus. Mas Alex, ar-condicionados à praia, à piscina. Pronto, está certo. Então, calor. Calor, praia. Sim. Casar fora do convencional, interior, nesta fase, nem carne nem peixe. Quer dizer, né? Tofu em vez de soja. Viagem de mochila ou hotel com tudo incluído? Viagem de mochila. Totalmente. Boa. Aliás, das últimas por acaso que fiz foi na Jordânia, quatro raparigas, éramos quatro amigas, alugámos carro e fizemos o país. Foi muito fixe. Muito bom. Resort é só uns diazinhos. É? Descansa. Eu não sei, eu sinceramente, eu gosto tanto de acordar pequeno almoço, todos mambos ali, tudo certinho. Ai meu Deus, ficar de papo ar na piscina. Mais uma caipirinha, por favor. Pronto, né? Eu acho que é o contrário. Eu acho que é o contrário. Eu preferia fazer um dia ou dois de mochila, para cansar e não sei, e depois fazer os outros 5, né, da semana de férias, quietinho, porque se a gente for para férias, para se cansar, a gente continua assim de férias. Pois, sabes que é isso que me acontece, que de facto eu quando volto das férias eu preciso de dias para descansar das férias. Mas eu não consigo estar parada. Eu percebo a mochila é uma coisa muito interessante e eu gosto. Mas eu estou como tu nas fases. Eu estou numa fase que é tudo incluído. É um bocado mais fácil. Arroz ou massa? Massa, definitivamente. Tatuagem ou corpo virgem de tatuagens? Portanto, acho que... Está dito, não é? Está dito. Podes ter e agora dizes, não gosto nada disso. Adoro tatuagens, não. Boa. Tatuagens, definitivamente. Eu tenho algumas. A sorrir ou cara séria? Sorrir. Eu sou sorriso fácil. É verdade. Eu nem era preciso mais perguntar isto ao meio aqui do nosso episódio. É fácil, já não dá é? para perceber. Hipnotizada ou em plena consciência? As duas coisas. Essa é difícil. Não, porque eu também teria hipnose muito fácil. Eu sou aquela pessoa que está a conduzir de um lado ao outro e chega e fico tipo, mas como é que eu cheguei? Estava só a pensar. Eu entro em hipnose muito fácil. Pronto, em termos de perguntas são essas. Fechou, nós já conhecemos melhor a Soraya. Adorei aqui algumas coisas. Não sabia da parte que estavas a deixar de comer, inclusive os peixinhos. Os peixinhos que andam à volta e olha uma Soraya, olha uma Soraya. Eles não se lembram muito bem, Soraya, está tudo certo. Deixa, eles não percebem muito. Ai. Tadinhos. Sinto um bocado mal a dizer isso, mas está bem. Mas ia-te perguntar, tu consegues entrar em estado hipnótico sozinha? Tens as auto-hipnoses, ou seja, para além daquilo que é o natural. Sim, okay? tirando o natural. Tirando o natural. Forçadamente, preciso aqui trabalhar um bocado, não sei como é que porquê que vais para lá, do género, hoje o dia está muito intenso, vou entrar em estado de hipnose para relaxar um bocado, é isso? Sim. Às vezes... Vou fumar um cigarro e beber um café, vou ali entrar em hipnose, não é assim? É parecido, não. Imagina, nós também temos a auto-hipnose, ou seja, que são áudios que... Eu também faço isso em consulta, ou seja, eu muitas vezes também proporciono áudios às pessoas para as ajudar, seja com o que for, e que faço sempre um script direcionado para a própria pessoa, para ajudar também naquilo que for. Deixas um áudiozinho, a pessoa fica ali com o áudio
Isso deve ser maravilhoso. Exatamente. Yeah. Vou deixar aqui Isso é uma também as minhas auto-hipnose. coisas para tu fazeres um dia. Aliás, toda a hipnose é uma auto-hipnose, não é? Porque mesmo eu fazendo em consultório, a própria pessoa, ela é que aceita as sugestões. Não é? Portanto, ela é que se hipnotiza ela própria. Portanto, eu só sirvo como Não ficas lá guia. com o relógio, né? Não, Como a gente não, disse no não. início. É pena. Eu vou tentando. Eu vou ficar aqui, o pessoal vai vendo. Daqui a bocado vamos ver se a Soraya começa Vamos a falar ver. o que eu quero. Pronto, então achas não, então é possível sim nós entrarmos em estados hipnóticos sozinhos Sim, através destes áudios, sim. e nas tuas, sem ser com áudios, imagina que alguém está a fazer consultas contigo, fiz consultas durante o ano, olha Soraya, muito obrigado, estou bem melhor, mas eu não queria desprender-me completamente deste tipo de terapia, não estou bem monetariamente, eu não consigo ir várias vezes. Algum exercício que essas pessoas podem fazer sozinhas, sem ser com os teus áudios, por exemplo? É assim, elas próprias depois também já encontram em si as próprias ferramentas para se irem ajudando elas mesmas, ok? Portanto, porque lá está, até eu faço hipnoterapia também, não é? Portanto, eu faço Tu a ti terapia... própria? Não. Ok. Eu tenho uma psicóloga, que ela também é hipnoterapeuta, e portanto eu faço esses processos com ela, não é? Porque as auto-hipnoses é quase como se fossem meditações, ok? Em que a própria pessoa utiliza aquilo para se ajudar ela mesma, para relaxar, seja com que objetivo for, em termos de ansiedade ou de depressão, ou até mesmo da alimentação saudável, por exemplo. Só que, lá está, isso é uma parte. Ok, depois para mudar, até mesmo eu que já faço processos terapêuticos eu própria já há algum tempo, eu também preciso que esteja alguém de fora a ajudar-me, porque vão sempre surgindo situações novas. Eu até posso estar num estado neutro, tranquilo, positivo, e alguma coisa me acontece que me faz engatilhar aqui outra memória qualquer, outra associação, outra coisa em que eu não consigo sair daí às vezes sozinha, e eu preciso de ir tendo terapia constante para me ir ajudando. Boa. Hipnoterapia online ou presencial? As pessoas acham que às vezes não é credível a online. É possível? Tu tens preferência por alguma delas? Provavelmente não? Não, por acaso é-me indiferente. É-me indiferente. Eu por acaso até gosto da presencial porque eu gosto de estar com as pessoas, mas no caso de elas serem de longe ou estarem noutros países, de facto o online também, o digital ajudou-nos muito, muito com isso, não é? E portanto, online a única coisa que é necessária é que a pessoa tenha dados móveis, rede, bateria, que coloque o telefone num lugar onde eu consiga ver o rosto e o tronco da pessoa, e que a pessoa não seja nem ouvida nem interrompida, que é essencial, e que ela esteja num local, pode ser um sofá, uma cama, onde ela consiga estar apoiada para conseguir estar com o corpo relaxado. Então, online ou presencial... Os resultados são exatamente iguais. Olha, isso é muito fixe, muito fixe. Isso para as pessoas que às vezes pensam que vou ter que me deslocar para os sítios, para fazer uma terapia, se calhar vou ter que ir para o... Não. Aliás, Eric, eu vou ter que te despachar, tenho uma consulta às 7. Por acaso é online. Pronto, também é online. então vamos tratar disso aqui. Histórias inusitadas. Tu tens alguma história assim que te lembres de uma coisa assim engraçada, Acho que já abordamos aqui no princípio que falaste sobre as sopas, por exemplo. Tens assim alguma que é coisa mais assim diferente? Histórias assim que eu possa acesso a memórias que te deixaram assim meio não há assim nenhum caso que... Olha, por exemplo, houve uma situação estávamos a trabalhar, eu acho que era, já não me recordo o que é que era, já foi há algum tempo, por acaso, já não me recordo o que é que era, e por acaso a pessoa até foi uma vida passada, e que de facto estava-me a tentar descrever o método em que morreu, por exemplo, e eu estava completamente à toa, tipo, o que é isto? Mas ok, fiz todo o próprio processo, e a pessoa passado uns dias mandou-me foto daquilo que ela estava a descrever, que encontrou, que era um método qualquer que se utilizava na Idade Média. E então, essa por acaso foi caricata. Essa foi caricata, de facto. Então, a pessoa descreveu a sua morte, depois mais tarde encontrou com o objeto. Sim. Estava-me a descrever o objeto, que eu não fazia a minha E ela também não fazia ideia? E ela também não fazia ideia do que é que era. Antes de... Sim, estava só a tentar descrever-me e eu tentar
perceber o que era. Adoro. Mas lá está, isto depois vem aquela discussão de é real, não é real. Se calhar ele já viu no subconsciente. Quer Porque dizer, pode ele ser, já viu. porque pode ser, atenção, não é? Porque a nossa mente guarda tudo, portanto isso também pode ser. Por isso é que lá está, a minha função é fazer o processo todo para que a pessoa melhore. Se a pessoa acredita ou não acredita, isso já tem a ver com as suas crenças e eu tenho as minhas, que nada tem a ver com o próprio processo. Boa. Casos de sucesso memoráveis, o que é que tu tens assim em mãos que digas, olha, consegui tirar esta pessoa disto, fez isto, melhorou naquilo? Eu nunca tiro nada a ninguém, é a própria pessoa que se tira. Tiras infelicidades, transformas em felicidades, transformas numa vida melhor. Por acaso tive uma situação, tive várias, não é? Mas estou-me a lembrar desta porque esta pessoa já não faz terapia comigo e parámos já há uns mesinhos, foi há pouco tempo, porque a pessoa já estava num estado bem bom. Então esta, vamos chamar a Maria. A Maria procurou-me, ela tinha 24 anos na altura, e procurou-me que ela foi diagnosticada com perturbação da ansiedade generalizada desde os 15. Ou seja, isto fez com que ela desistisse da escola, tinha ataques de ansiedade constantes, de pânico constantes, desistiu da escola, não conseguia ter um trabalho, porque depois esta ansiedade começou a provocar-lhe problemas no estômago, problemas nos intestinos, e então ela começou aqui a ter muitas perturbações no próprio dia-a-dia, e então nós fizemos terapia, acho que foi para aí durante 2 anos, se não estou em erro, e lá está, fomos perceber também qual é que era as causas da ansiedade, e lá está, por exemplo, disto eu posso falar, não é? Por exemplo, a Maria, nesta situação específica, ela percepcionou quando era criança que o pai queria que ela fosse a melhor, era super exigente, mas o pai não era. Nós percebemos pelas memórias, ela é que percepcionou que precisava de ter aquele nível de perfeccionismo, não é? Aquele nível de status, de nível de excelência, exatamente, para ser amada, para ser aceita. E então nós desconstruímos toda essa informação que estava gravada no subconsciente dela, e através de um trabalho aqui que nós fizemos em conjunto, ela conseguiu terminar o 12º ano, conseguiu enrajar trabalho, gosta do trabalho, portanto já não tem ataques de ansiedade já há algum tempo, e portanto isto para mim alegra-me o coração. Muito bom, muito bom. Saber que o nosso trabalho melhora bastante a vida dos outros. É super gratificante. E nesta vertente que chegou, não é uma coisa nova, que se saiba, só que trabalhar nisto, tudo isto de terapias, tudo isto de cabeça, eu acho que é relativamente recente. Sim. Em relação aqui ao mundo que nós temos e ao tempo do mundo que temos. A percepção pública da hipnoterapia, o que é que tu sentes como pessoa que trabalha nessa área? Publicamente, como é que tu vês? Então, há 5 anos, quando eu comecei o curso, eu noto que há 5 anos estava ligeiramente diferente. Por acaso, nestes últimos 5 anos, começou-se a falar muito mais e a levar muito mais a sério a minha profissão. Mas na altura não se levava muito a sério, achava-se até que era uma terapia completamente holística, bruxaria. Já me disseram que fazia parte do diabo, juro, a sério. Já me disseram que a hipnoterapia que eu fazia era do diabo, era bruxaria, já me disseram uma data de coisas, não é? Mas pronto, está tudo certo, tem a ver com as próprias perspectivas das pessoas. No entanto, agora eu sinto que à medida que vamos falando mais sobre isto, e também é importante referir que a hipnoterapia foi já uma pós-graduação na Faculdade de Medicina de Lisboa, por exemplo. Okay. Foi com o professor Mário Simões que ele foi, por exemplo, o coordenador da pós-graduação, por exemplo, porque ele era psiquiatra e trouxe a hipnoterapia para Portugal, por exemplo, foi uma das pessoas. Portanto, isto também é interessante de perceber, e porque não é uma coisa holística, não é uma coisa que não está comprovada, já foram feitos muitos estudos científicos, já foi abordado, aliás, desde os anos 60 que a Organização Mundial de Saúde reconhece e até recomenda como terapia complementar para a ansiedade e para a depressão, por exemplo. E então eu acho que, como estamos a falar também um bocadinho mais sobre isto, que de facto a desmistificação já está a começar a existir, o que é realmente muito bom, e está a começar a ser visto como uma profissão mesmo séria. E uma cura.
E uma cura, porque... Uma forma, sim. Uma forma, pelo menos de alguma coisa melhorarmos, às vezes, a nossa cabeça. Porque eu não gosto de utilizar a palavra cura em si. Sim, não gosto, porque eu não posso prometer, ninguém pode prometer a cura, não é? Mas aquilo que eu gosto é de que as pessoas vejam como uma forma, uma abordagem terapêutica, ok? Uma abordagem, há várias abordagens. Mais uma ferramenta é uma para ferramenta muito boa. Coisa. Só que, de facto, é muito eficaz porque vai exatamente conseguir aceder até ao nosso subconsciente, que é responsável por 95% de todo o nosso processo mental. E então, como vai desmistificar, vai desconstruindo crenças centrais, que é as nossas verdades absolutas de ver a vida, não é? Que muita gente tem, como eu não valho nada, não sou capaz, isso depois acaba-se por se projetar na vida de uma forma muito negativa. Lá está, como isto consegue, como a hipnoterapia consegue chegar até aqui e desmistificar isto e desconstruir isto dentro da própria pessoa. É uma ferramenta muito, muito eficaz, mas é uma abordagem terapêutica, como existem também imensas que são também muito boas. Perfeito. Para a pergunta antes da final, eu já vou-te deixar ir trabalhar. Eu peço desculpa por estar-te a interromper. Não faz mal, não faz mal, qualquer coisa. Diz que a culpa é minha. Diga que a culpa é tua. Não há problema nenhum. Eu vou-te fazer agora uma pergunta para percebermos a tua capacidade de avaliação e criadora de histórias, que eu adoro uma boa criadora de histórias. Vamos imaginar, supondo que celebridades fictícias precisem de algum tratamento. O que eu queria que tu respondesses é que tipo de superação, que tipo de problemas, por exemplo, o Batman ou a Cinderela estariam a passar para que tu intervisses com uma hipnoterapia. Que problemas é que o Batman estaria a passar hoje e uma Cinderela estariam a passar para tu conseguires curá-los ou ajudá-los? Curá-los não, já falamos sobre isso. Exatamente. Então, vou começar aqui com a Cinderela, porque eu sou muito mais fã da Cinderela, não é? Mas, por exemplo, a Cinderela... Então, ela... Vamos lá imaginar este contexto, não é? Então, ela aceita ser maltratada pela madrasta, pelas meias-irmãs, não é? Aceita fazer tudo, cuidar de tudo e não olha para ela. Então temos aqui algumas questões a trabalhar, não é? Portanto, porque é que ela é tão submissa? Porque é que ela aceita este tratamento negativo para ela própria, violento, verbalmente, não é? Porque é que ela aceita isto? Porque é que ela não se defende, não se impõe, não muda de vida, não é? Porque é que ela tem que esperar que seja um príncipe encantado, não é? A mudar de vida, que ela nem sequer conhece e aceita ser feliz para sempre com um homem que nem sequer conhece. Portanto, com quem dançou umas horas. Ias trabalhar esse sentido e ver realmente se ela... E é realmente, olha lá, então, mas o que é que te faz tu seres tão submissa, tu aceitares ser maltratada e a tua vida muda por causa de um homem? Então, senta-te lá, vamos lá falar sobre isso. Gostei. Eu acho que ela precisava mesmo trabalhar esse sentido. E o Batman, aqui o nosso querido Batman. O Batman, então, eu não sou assim grande conhecedora, só sei assim mais ou menos a história em geral, mas, por exemplo, porque é que a vida dele está um bocado o caos, não é? Portanto, acho que é a namorada dele, não é? Que está com outra pessoa, tem problemas pessoais, mas a vida dele é salvar os outros. E isso acontece muito em consultório, sabes? De pessoas que têm muito esta postura de salvar o outro, cuidar do outro, e esquecem-se delas. Isto depois leva até a muitas questões interpessoais, muitas dependências emocionais, relações tóxicas. Por isso e nós achamos... não é sociável, o Batman não é muito sociável, não gosta muito de conversa. Tem ali coisas ali a trabalhar, não é? Portanto, nesse sentido que quer salvar o mundo, mas não se consegue salvar ele próprio. Isto depois é uma utopia, não é? Que muitas pessoas, agora fazendo o paralelismo para a vida real, não é? Há muitas pessoas que têm esta postura, não é? Portanto, eu vou ajudar o outro, não vou olhar para a minha vida. Não é? Não me vou colocar em primeiro lugar, mas é ajudar o outro. E isto depois provoca, e eu trabalho com muitas pessoas com esta postura. Foi algo que elas aprenderam, não é? Em que para se sentirem amadas, se sentiram e associaram a ideia de eu para ser amada, eu preciso cuidar do outro. Ok. Perfeito. E então o Batman ias trabalhar essa parte. Ia trabalhar esta parte com o Batman. Senta-te lá aqui e vamos trabalhar. Porque tu tens que primeiro resolver as coisas que tens aqui contigo e pessoais, depois sim vai ajudar o outro. E vou ajudar quem precisa de ser ajudado. Quem quer, aliás, quem quer. Exatamente. Reformulando quem quer, porque não se pode ajudar aqui. Porque lá está, essa também é outra, não é? Que as pessoas, eu quero que aquela pessoa ficava tão melhor assim, e eu é que sei. Não, calma, tu não sabes.
A pessoa é que sabe o que é que ela tem que fazer para se ajudar a ela. Tu podes ajudar se ela quiser ser ajudada. Nós não somos ninguém para dizer à outra pessoa como é que ela deve viver a vida. Perfeito. Para fecharmos aqui com chave de ouro, eu só gostava aqui de uma percepção tua e um conselho que tu, por tudo que tu estás na profissão que tens, isto aqui está a fazer aqui um bocado... Agora foste tu. Agora fui eu. Não pode ser sempre tu a estragar os microfones, né? E eu gostar que tu falasses um bocado do que tu sentes que as pessoas podem ser para melhorar elas próprias, para conseguir atingir os objetivos. Tu estamos a falar de uma pessoa com um futuro promissor, que já fizeste o teu curso, já estás a exercer a profissão. O que é preciso para nós nos desenvolvermos naquilo que queremos? Uma mensagem assim para pessoas que queiram fazer isso, que tu fazes exatamente e por acaso nem sabiam das coisas que isto pode promover as pessoas. Gostava que tu deixasses assim uma mensagem para quem quer seguir o caminho da Soraya, ou então quem está meio perdido e precisa assim de um caminho para seguir. Eu acho que sairmos do piloto automático é importante, porque muitos de nós vivemos em piloto automático, tem que fazer isto, aquilo, outro, e estamos sempre numa azáfama. Ainda por cima a vida hoje em dia é isso, não é? A rede social, tudo em azáfama, e nós temos que aprender a parar, a ouvir-nos, a perceber quais é que são as nossas dores, quais é que são os nossos objetivos, o que é que eu preciso de fazer para chegar aonde eu quero, o que é que eu quero, e para isto é muito processo de reflexão também, ok? Não é rápido, é preciso paciência, é preciso pararmos e pensar. E muito importante também são desconstruir algumas crenças que 90% das pessoas têm, nomeadamente que é eu não consigo, eu vou falhar. E isto é aquilo que impede muitas vezes as pessoas de chegar onde elas querem chegar. Eu vou falhar, eu não vou conseguir. E então, quanto mais nós paramos e estamos atentos e conhecemos-nos, mais também nós conseguimos desconstruir isto. Às vezes com ajuda, outras vezes sem ajuda, atenção, não é? Mas é muito importante nós passarmos para lá deste medo da falha, porque o medo da falha não é só na minha área, é na tua, é na área de muitas pessoas. Nós deixamos de fazer coisas, deixamos de agarrar oportunidades, vida profissional, vida pessoal, por medo da falha. E isto é uma coisa também muito importante a passar por cima, porque não existe falha, não é? Portanto, ou existe aprendizagens ou existe sucesso. Portanto, perfeito. É um bocadinho por aqui. Olha, foi um prazer ter-te aqui. Eu acho Obrigada, que nós podemos ter assim conversas de temas mais específicos noutras alturas, assim, eu adorava. sobre especificamente um assunto relacionado com... Eu faço alguns programas com uma convidada especial, que é a Mónica Paquete, que falamos só sobre coisas de cabeça, que é o Mind Talks, faz parte aqui de um dos quadros do canal. E tu eras uma pessoa interessantíssima para falarmos de um tema assim. Nós falamos da autodestruição, falamos da causa das drogas, que nos faz na ansiedade. Muito interessante. Todos estes temas assim relacionados com a cabeça. É com o nosso subconsciente e consciente. Por isso, serás uma pessoa que vais ser recebida aqui por nós para falarmos de uma coisa assim específica, mais curtinho, agora que todo mundo já conhece a Soraya, assim, plano geral, e pronto, vamos passar aqui a fazer assim umas coisinhas mais interessantes. Eu adoraria. Eu convidaria-te e pronto, a gente vai ficar ligado por resto. Por isso, olha, foi um prazer ter-te aqui. Para mim também, Erika, obrigada. Eu vou deixar aqui os contactos e o Instagram profissional e pessoal aqui da Soraya. Se a Soraya quiser, claro, e de certeza que quererá. E é isso, com vocês, da vossa parte, eu só peço para deixarem o like, subscrever o canal, o Instagram, acompanhar. Eu faço sempre stories, mostro os convidados, deixo reels, tudo que vocês possam imaginar, TikTok, eu estou até de lado. E por isso, da vossa parte é só isso, subscrições, gostos, comentários, partilhem com amigos, deixem as vossas sugestões, continuem a participar quando eu faço as perguntas para vocês fazerem aqui, ajudarem-me nas entrevistas e na conversa. Fiquem bem, até o próximo episódio do Garrucho Talks e fomos!